Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins e eu tenho o prazer de conversar com a Adriana Tavares. Adri, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. Conta um pouquinho da sua história pra gente começar o nosso papo aqui. Obrigada pelo convite. Adorei te conhecer, né? Meu nome é Adriana, eu tenho 36 anos e hoje eu sou diretora da empresa Altura Andames, uma empresa familiar que foi fundada há 40 anos pelos meus pais. E hoje estamos eu e a minha irmã hoje é CEO da empresa, tocando o negócio e estamos aí na primeira linha de sucessão da empresa, somos as primeiras sucessoras. E eu já estou na empresa tem 12 anos, esse ano faz 12 anos. E minha irmã, um ano mais velha, entrou um ano antes de mim. Minha empresa de locação de andaimes e prestação de serviço de mão de obra, então mercado altamente masculino, né? E estamos aí, eu e minha irmã, duas mulheres nesse universo. E a gente vai falar um pouquinho hoje exatamente sobre isso, né? Sobre gestão de duas mulheres num ambiente altamente masculino, né? E também gestão do público operacional, que é um pouquinho do seu público, né? Que é pra gente contextualizar um pouquinho as histórias que a gente vai contar. Conta um pouquinho da característica do seu negócio, assim. Onde vocês estão, quantas pessoas, qual que é o produto, assim, pra quem não entende disso, entender um pouquinho melhor. Tá legal. Hoje a gente tá em São Paulo, capital, e BH. Mas vocês nasceram em São Paulo? São paulistas? Não. Não? A gente nasceu aqui, era uma sociedade, resumidamente, né? Era uma sociedade entre meu pai e o irmão dele. Eles separaram em 2004 e na divisão, meu tio ficou com BH, meu pai ficou com São Paulo. Ficamos exclusivamente em São Paulo durante 10 anos. A gente tinha uma reserva de mercado, a gente não poderia voltar. Quando venceu esse prazo, a gente resolveu reabrir BH. Nunca mudamos para lá. Não sei te responder o motivo. E aí, hoje a empresa em São Paulo, na nossa empresa lá é a matriz, é a empresa maior. Hoje a gente tem 150 funcionários. A gente tem em torno de 30% de mulheres. Depois que a gente entrou, a gente fez esse esforço de colocar mais mulheres, inclusive na área técnica, com projetistas, arquitetas, para poder realmente ter essa diversidade na empresa. E o nosso negócio é locação de equipamento para acesso em altura e prestação de serviço de mão de obra. Então, a gente aluga equipamento que você vê normalmente em prédio, indústria, para fazer reforma de fachada, dentro da indústria para dar acesso para manutenção de alto forno. Então, a gente tem uma mão de obra operacional bem grande que cuida dessas montagens, desmontagens. São quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem 140 pessoas. Espalhadas São Paulo e Belo Horizonte. São Paulo e BH. A gente tem algumas obras do interior, mas sempre num raio ali de 150 quilômetros das duas capitais. Não passa disso, não. Entendi. Conta pra gente um pouquinho da história de sucessão, né? Assim, como é que foi esse processo, como foi suceder o seu pai? Eu lembro que você tinha me contado que você não era a sucessora provável, né? Não. São as duas únicas filhas aí do seu pai. Que ele tentou, inclusive, trazer outras pessoas, outros homens para essa posição. E vocês acabaram, né, conquistando esse lugar. Conta um pouquinho dessa história. Então, como eu falei, a empresa tem 40 anos, né? Então, quando a gente entrou na empresa, principalmente falando mais até de São Paulo, né? Porque quando a gente entrou só existia São Paulo. A gente tinha um gerente lá, tinham alguns homens lá em alguns cargos de diretores. E, bom, acredito que eles seriam os possíveis sucessores prováveis. Pelo menos era o desejo do seu pai, né? Provavelmente. Ele até não se diz machista, não, mas, obviamente, até pela geração dele, tem um resquício muito claro, né, disso aí E hoje ele reconhece, inclusive, né? Você me contou. Hoje ele reconhece. E assim também, né, felizmente, eles conseguiram dar uma formação muito legal pra gente, que ele, inclusive, não teve. Então, hoje eu acho que ele tem muita tranquilidade de saber que tem duas mulheres, mas tem duas mulheres que estão preparadas para estar ali. A gente estudou fora, moramos fora, voltamos. Fizemos faculdade, fizemos pós-graduação. Eu tô sempre fazendo essas imersões, igual eu te contei antes da gente começar. Então, a gente não era realmente sucessoras prováveis. Então, realmente foi um caminho que a gente teve que percorrer. E eu vou te falar que esse caminho foram 10 anos. Assim, né? Tem 12 anos que eu tô na empresa, minha irmã 13. E foram 10 anos. A sucessão, ela é bem recente. 10 anos para conseguir ocupar essa cadeira, né? Porque você já estava na empresa há mais tempo, né? Então, foi todo um processo para você sentar nessa cadeira e seu pai não estar mais nela, é isso? Exato. Entendi. Vamos dizer que foram 10 anos que foram importantes, porque foi de aprendizado pra gente também.
Quando éramos mais jovens na faculdade, eles entenderam que não fazia sentido a gente fazer estágio na empresa, então a gente não fez mesmo. Então a gente realmente veio de fora. Você trabalhou em outros lugares antes de trabalhar lá? Eu trabalhei, mas eu trabalhei... minha primeira formação é em Direito. Então, eu trabalhei em escritório de advocacia. Entendi. A área que eu atuava era consultoria tributária, que eu gostava muito. Agora, minha irmã trabalhou na Deloitte. Então, ela veio de consultoria, né? Entendi. Então, a gente não fez estágio na empresa. Aí, quando a gente realmente entrou na operação, vamos dizer assim, né? Principalmente em BH, porque quando a gente reabriu BH, eu que reabri a empresa aqui em BH. Então, eu comecei, assim, do começo. Assim, foi eu que aluguei o galpão, eu que comprei os primeiros equipamentos, eu que montei a primeira equipe de operacional. Então, realmente, eu pus a mão na massa mesmo, assim. Em São Paulo, a empresa estava estava muito mais pronta, sabe? Já estava caminhando, né? E Já pegar tava as coisas caminhando. no meio é bem complexo, né? Então, acho que trazer para BH, começar esse negócio em BH, acho que deve ter fortalecido também a sua segurança com relação à pauta, né? Ao negócio. Com certeza. E aí, lá em São Paulo, que tinha enfim, esse diretor lá. Mas aí, o que aconteceu foi que, depois aqui em BH, meu pai fez a mesma coisa. Ele colocou um gerente aqui. Depois que você veio e fez tudo? Que isso? Ele colocou, E assim, acho que foi importante para a empresa, assim, acho que eram pessoas que já, né, esse lá de São Paulo já estava na empresa há anos. Esse que veio de BH trabalhou com meu pai na época que existia a empresa aqui em BH, então era uma pessoa que estava no mercado, já conhecia meu pai, era uma situação confortável para ele também. Entendi. Né? E na época trouxe um conforto também para mim, né? Porque era uma pessoa do mercado, sabia, tinha clientes. Mas você tinha nessa época essa intenção de suceder? Já era algo que você queria, independente do desejo do seu pai? Você estava ali aprendendo, entendendo, como parte da sua jornada profissional mesmo? Então, eu já vivi essas dúvidas ao longo desse processo. Mas o que aconteceu? Como eu saí da minha área, eu entendi que aquilo ali era um caminho que seria natural. Entendi. Porque eu saí da minha área. Então, assim, aí naquele momento eu já tinha feito pós em gestão de negócio. Depois de alguns anos eu fiz finanças. Então, assim, para eu sair dali, teria que ser por uma coisa que realmente faria muito sentido, né? E meu pai já estava ficando mais velho também. Hoje ele tem 72 anos. E o negócio tem uma operação pesada, em termos até de viaja, pega carro, obra, cimenteira. São locais mais insalubres. Você sobe em topo de prédio com 80 andares. Então, assim, é um trabalho pesado, né? Obviamente que escritório e tal é diferente, mas enfim. Então, acho que a resposta é não. Acho que eu me enxergava ali, sabe? Entendi. E a minha irmã também, porque aí também já era na área dela, né? Ela é formada em quê? Desculpa, Administração. Você comentou. Administração. Já era a área dela, então também seria um caminho natural, sabe? Entendi. E esse processo de sucessão, você me disse que trouxe uma consultoria, né? Uma consultoria apoiou nesse processo. Conta pra gente. Então, a gente teve algumas consultorias, na verdade. A gente teve uma com o professor Dadon Cabral, que ficou um bom tempo com a gente. Ele ajudou a gente a estruturar bastante os departamentos. Inclusive a ter uma educação, não é a palavra certa. Ter uma rotina de reuniões mensais, onde cada um tinha um papel muito definido. Inclusive, meus pais, que já não estavam tanto na operação, então a gente tinha uma obrigação mensal de sentar, discutir resultado, a gente ficava ali o dia inteiro, analisando planilha de DRE, né, demonstrativo de resultado econômico, e discutindo ações mais estratégicas. Essa ou outras consultorias acompanharam desde a decisão de que vocês iam suceder, ou seja, antes de ocuparem a cadeira em si, ou seja, preparando vocês, ou não? Vocês sentaram na cadeira e então as consultorias apoiaram na evolução e maturidade disso? Foi a segunda opção. A segunda, né? Então, vocês sentaram e depois teve um processo para organizar. Entendi. Isso. Aí depois ele saiu, porque ele ficou bastante tempo, a gente queria ter uma outra, vamos dizer, uma visão de outra pessoa. Aí veio uma outra consultoria, aí nessa época já lá de São Paulo. E aí depois, agora mais recente, a gente entrou com a consultoria realmente de fazer sucessão, a fazer código de ética, política de remuneração, regras de... Responsabilidade, provavelmente. holding, juntamos as empresas, questão de sucessão patrimonial,
Porque existe uma confusão também ali de o que é da família, o que é da empresa. Nós somos sucessoras da empresa e nos bens pessoais, né? Então, assim, a gente esteve nesse momento agora recente, fazendo essa sucessão. Então, que é a parte jurídica, né? Que é a parte jurídica. E aí é nesse momento que a gente definiu, inclusive, as cadeiras, né? Então, minha irmã hoje é CEO, ficou definido isso. A questão de política de remuneração, como é que a gente faz pagamento, né, de salário, distribuição de lucros, essas regras mesmo. Hoje está tudo escrito. E foi ótimo, foi um amadurecimento para a empresa e para a gente também entender os papéis de cada um. Sim. Então trouxe um amadurecimento mesmo para a empresa. Profissionalização não diria, né? Acho que é amadurecimento mesmo do processo e das responsabilidades, né? Isso. Quando a gente olha para processo de sucessão, nem todos eles têm esse processo mesmo, essas etapas, esse acompanhamento, tudo isso acontecendo de forma evolutiva, né? E não tão preparada. Às vezes o sucessor, a assessora, ela senta na cadeira e fica completamente perdida, né? Não, talvez tenha sido diferente com vocês, mas assim, tiveram algum certo apoio, né? E quando a gente conversa, quando você me conta as suas histórias, tanto do passado quanto atuais, eu vejo o quanto que você se preocupou em se preparar, o quanto você valoriza a preparação, o networking, o aprendizado o tempo inteiro. Isso te ajuda muito, eu imagino, né? Como é que você... A pergunta, então, como é que você se prepara para sentar nessa cadeira, sabe? Assim, porque é uma coisa que você se preocupa muito, né? Eu e a minha irmã, a gente tem perfis muito diferentes. E a gente entende que nós somos muito complementares. Minha irmã é uma pessoa mais técnica, ela é financeiro, ela é estratégica. E eu sou uma pessoa de comunicação, uma pessoa de estar com pessoas. Então, você vai me ver sempre em 1000 eventos, você vai me ver sempre com pessoas, conversando com pessoas. E uma coisa que eu acho que, inclusive, está tendo um papel fundamental na empresa hoje para a gente mudar de patamar é networking. Para mim, é a chave do negócio, é o networking. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo faça networking e não faça quando você precisa dele, faça antes disso. E faça sem interesse, né? Seja genuíno, assim, né? Não faça network quando você precisa de um favor, né? Faça antes disso. Você se conecta para pedir, né? Então, eu acho que isso está levando a gente para um outro patamar. É muito diferente quando você entra, por exemplo, num cliente através de relacionamento. Eu não digo nem questão de favorecimento. Eu falo questão, assim, de você conseguir ter a oportunidade de apresentar uma solução que talvez numa concorrência por e-mail, por um portal, isso não seria possível. Né? E aí o networking te traz essa oportunidade. Então eu acho que o relacionamento que eu faço hoje demanda tempo, energia, você dorme tarde, viaja. É investimento a longo prazo, né? Mas eu acho que é o grande segredo para você mudar de patamar. Entendi. Eu acho que é o grande segredo. Tem até um livro do Adam Grant, que se chama Dar e Receber. E lá ele fala sobre isso, ele fala muito sobre networking. Ele fala que todo mundo está a 6 pessoas da pessoa que você precisa contatar. Então, assim, se eu não conheço, eu conheço alguém que conhece. Eu contei isso esses dias aqui no meu time, foi pra você, né? E tem uma pesquisa também do LinkedIn, eu acho. O LinkedIn fala 7, na verdade, né? Que a gente tá a 7 pessoas, no caso aí 6 pessoas, na verdade, de qualquer pessoa que a gente queira acessar. Exato. Qualquer pessoa no mundo. E eu lembro que quando eu li isso, o exemplo era o Obama, né? Então, assim, a gente tá a 7 pessoas dele. Se você for bem relacionado, você só precisa conseguir identificar quem são essas pessoas. E lá ele também fala sobre um interessante sobre relação latente, que ele chama assim... A gente tá fugindo do tema? Não estamos. Estou muito interessada agora. Vamos supor, eu fiz a gente tá aqui fazendo esse podcast e, enfim, a gente vai, né? A gente criou esse relacionamento e tudo. Daqui a 2 anos, se eu te ligar e falasse com você, nossa, você lembra de mim? A gente fez um podcast. Você pode até não lembrar do meu rosto, mas você vai lembrar. Você vai criar, nem que seja o mínimo de conexão. Assim, você vai lembrar. Uma sensação, uma imagem qualquer, um assunto, alguma coisa que você me ensinou. Então, por isso que é importante porque hoje pode ser que a nossa relação, vamos dizer, a gente tá aqui gravando um podcast, pronto.
Mas pode ser que daqui a 2 anos eu vou falar assim, nossa, gente, eu preciso de gravar um podcast, eu vou ligar pra ela. E aí, você lembra quando você me pediu, agora eu tô aqui te ligando. Então, ele fala dessa relação latente e é isso mesmo. Quando você liga pra alguém e lembra de alguma relação que você teve com ela no passado, aquilo abre uma porta gigante e realmente abre. A pessoa tem mais boa vontade de te dar a resposta. Deixa eu contar uma coisa dentro desse assunto. Recentemente, eu convidei uma pessoa para o podcast, uma empresa daqui de Belo Horizonte. E ela, quando eu convidei ela, foi uma relação um pouco fria, assim. Ela me deu um pouco de atenção, mas aquela coisa um pouco mais formal e tudo mais. E aí, na hora que eu mandei, acho que eu me envolvi no e-mail. Acho que o e-mail estava sendo trocado com a Débora. Na hora que eu me envolvi no e-mail. E aí, me apresentei, ela... Ué, mas você é a Gé do RH Summit? Eu trabalhei com o Igor, que falava de uma Gé do Summit. Poxa, Jéssica, se eu soubesse que era você, era muito mais fácil, Nossa, era isso, era aquilo outro. Então, assim, eu acho que se a gente fomenta isso com o menor esforço possível, isso é muito... recentemente eu postei um vídeo no Instagram que falava o seguinte, todo mundo tem um recurso. Todo mundo. E hoje no podcast que a gente estava ouvindo para vir para cá, o Brunet estava falando disso. Se você sabe ler e escrever, esse é o seu recurso. Porque tem alguém que não sabe e você pode investir tempo ensinando alguém a fazer isso. Verdade. Facilitando a vida de alguém para que ela aprenda a escrever e ela aprenda a ler. Então, todo mundo tem um recurso, todo mundo tem um talento. Então, como que você tá usando tudo isso para poder compartilhar e mudar a vida do outro, né? E querendo ou não, eu brinco que o universo, pelo menos, ele vai corresponder de alguma maneira. Vai. Toda a minha trajetória, Adri, assim... 100% dela, com exceção da primeira vez, em 2007, que eu tava entrando na faculdade e eu mandei vários currículos para ter o meu primeiro estágio. Então foi uma coisa bem proativa, né? Ninguém me conhecia. Com exceção dessa vez, todas as outras vezes eu estive nos lugares onde eu estive, eu estou onde eu estou agora por intermédio de alguém. Todas, né? Alguém que conhecia alguém, que me indicou alguém, que sabia alguma coisa. Sabe como eu tô nesse estúdio hoje? Né? Não tô fugindo do assunto, viu, gente? Network é importante, isso é muito importante da gente conseguir entender que isso nos ajuda no crescimento. Eu peguei um Uber e contei pro Uber que eu estava, não sei porquê, buscando um lugar para poder fazer um podcast, um videocast aqui em Belo Horizonte. Ele me contou que um dia ele trabalhou pra pessoa que é dona desse lugar e que provavelmente ele não tava fazendo nada com esse lugar aqui e que talvez ele precisasse de alguém parceiro para poder tocar o espaço. Aquilo ficou na minha cabeça, não consegui acessar a pessoa. Um tempo depois eu conheci uma outra pessoa que trabalhava na mesma empresa e eu pedi ele para me conectar, que me conectou e eu vim para cá e hoje eu sou sócia do estúdio, né? Então, ou seja, uma coisa muito simples. Primeiro, eu acho que é uma conexão genuína. Sim. E tem a ver também com compartilhar. Tem gente que tem medo de contar o que precisa, de falar o que aprendeu, de falar o que quer aprender, as pessoas que querem se conectar, né? E fica paradinha ali. Não tem como, se você não se expõe, as pessoas não vão te enxergar. Isso. Né? E quanto mais você se expõe, mais oportunidades você tem. Eu acho que é um pouco do que você colhe hoje se expondo também, né? E o networking também, outra coisa que eu acho interessante falar, é que ele acontece em locais improváveis também, né? Olha, eu dentro do Uber. Às vezes você vai para um evento de networking e não consegue, às vezes, enfim, criar ali uma relação. Mas às vezes uma amiga te chama para jogar um beach tênis com amigas que você não conhece. Chega lá, tem uma pessoa que pode criar alguma relação. Então, assim, não subestime as oportunidades de estar com pessoas diferentes em locais improváveis. Porque esses lugares, inclusive esses lugares mais softs, vamos dizer assim, um café, um beach tênis, costuma, às vezes, sair mais conexão do que um evento de networking realmente ali formalzão e tudo. Porque você tá ali pra uma outra coisa, né? Você tá ali mais aberto pro lazer, pra se divertir, alguma coisa nesse sentido. Uma outra pessoa que eu conheci que fez muito sentido pra minha vida, eu conheci no Bar do 104, né? Conheci no Bar do 104. Fui pra um evento que era meio um happy hour, uma coisa maluca, e ele mudou minha vida completamente, porque ele me abriu portas que fizeram muito sentido pra quem eu me tornei hoje, né? Então, assim, realmente, acho que a gente deve ter conseguido convencer vocês que network é muito importante, né? Poxa, não é possível. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Vamos. A cultura hoje da empresa de vocês, ela é uma cultura que você continuou fomentando, que foi a cultura do teu pai? Ou você foi modificando ela ao longo da tua trajetória? Então, eu acho que é a segunda opção. Tenho certeza que é a segunda opção. A empresa familiar, ela carrega um ambiente familiar. E meu pai... Naturalmente, isso nunca deixou de existir, né? Não. Nunca, independente. Nunca. E eu acho que é uma característica do meu pai que é muito bacana.
Porque realmente ele tem funcionários, por exemplo, tem um funcionário que está com a gente, tá aposentando agora com a gente, sabe? Ele, inclusive já aposentou, agora ele tá esperando a gente mandar ele embora, mas a gente tá precisando dele ainda, sabe? Mas enfim, eu acho que traz esse ambiente familiar que é muito legal, as pessoas ficam ali na empresa há muito tempo, mas ao longo do tempo a gente teve que profissionalizar várias coisas, várias atividades, vários processos, e algumas pessoas não se encaixaram. E isso foi um choque, assim, em alguns momentos, porque pessoas que até meu pai tinha bastante consideração e a gente teve que ali ter um certo esforço para poder trocar essas pessoas. Hoje ele enxerga que realmente fazia sentido, né? Focar em resultado, você tem que perder um pouco de afinidade ali em certos momentos e realmente ter pessoas que vão trazer resultado. Mas foi uma construção, não foi uma coisa que a gente realmente conseguiu chegar chegando, não, sabe? A gente teve que... Até porque tinham pessoas ali na empresa, que até hoje, que estão ali há muito mais tempo que a gente. Então, se a gente chegasse fazendo isso, eu acredito que ia criar um impacto muito negativo. Então, a gente foi construindo isso, e hoje a gente mede essas pessoas por indicadores, a gente... Enfim, quem ficou realmente se encaixou, a gente trouxe pessoas de fora, a empresa também cresceu. E quando vem gente de fora é ótimo também, né? Que as pessoas trazem um outro movimentam, né? Elas movimentam onde elas estão, nas reuniões que elas participam, as áreas que elas pertencem. Trazem novas ideias, Sim. né? Na empresa que eu trabalhava, a gente fazia assim e funcionava. Então, beleza, vamos tentar aplicar aqui. Uma coisa que você falou, só uma aspas que já passou um pouquinho do que você disse, mas eu queria reforçar. Você falou assim, Jéssica, foi muito importante eu ter muito respeito pelas pessoas que trouxeram a empresa até aqui. Sim. Ainda que elas não nos levariam aonde a gente gostaria de ir. Mas elas trouxeram a empresa até aqui. E isso ser diluído ali, né, no ambiente de gestão é muito importante também, né? Isso foi uma coisa que a gente enxergou, principalmente com as pessoas no nível até mais alto, assim, de gerente, diretor. A gente tinha um diretor e a gente entendeu que foi uma pessoa muito importante pra gente. Inclusive, quando meu pai foi pra São Paulo, ele já tinha 55 anos, ele ficava indo e voltando toda semana. Era pesado para ele. E aí tinha essa pessoa lá que trouxe esse conforto. E era uma pessoa muito boa, uma pessoa confiável. Mas é isso, ele trouxe a gente até um patamar X, mas ele não levaria a gente onde a gente quer por N motivos. Por questão de formação, por questão de postura. A gente começou a precisar de pessoas mais... com mais postura mesmo, acho que essa é a palavra. E aí a gente entendeu que não estava encaixando mais. E a gente tinha que... Esse você teve que bater de frente, né? Esse é o que você teve que bater de frente com o seu pai. Foi difícil, porque meu pai, inclusive, criou uma relação... Ele até não gosta que fala muito, mas ele criou uma relação afetiva. Mas como Foram não ali criar, 15 né? anos. Não tem como nem... Não tem como né? não criar. Aquela coisa assim, de padrinho de casamento. Padrinho dos filhos. Você falou que ele é padrinho de vários filhos, né? Ele é padrinho de alguns. Aí a gente foi realmente bem desafiador para tirar ele. A todo momento que a gente, quando eu falo a gente, no caso eu e minha irmã, a gente tentava fazer essa ação, ele tentava convencer a gente de que ele faria muita falta, de que ele era imprescindível. E talvez ele nem sabia por quê, né? Ele não sabia nem justificar tão bem o porquê ele era tão imprescindível. Mas era uma coisa mais afetiva mesmo, eu acho que ele né? também se vendia muito bem, Entendi. sabe? Como o papel dele era comercial, ele também se vendia muito bem. Ah, porque o meu cliente, porque os meus clientes, porque o meu, não sei o quê, porque o cliente X só liga no meu celular pessoal. Então ele se vendia muito bem. E é uma defesa, acho que vale abrir uma aspas, assim, Sim. que é uma defesa natural, né? A gente, pra se proteger, né, de uma possível, né, ficar sem emprego, desempregado, ainda mais depois de tantos anos dedicando à mesma empresa, eu acho que é uma coisa natural, assim, né? As pessoas devem entrar nesse modo de defesa. É o que acontece com muita gente que não quer aderir à tecnologia, né? Não, mas a tecnologia, ela vai atrapalhar nisso, naquilo outro. Tem gente que acha que tecnologia em recrutamento de seleção ainda desumaniza, né? Que não funciona, enfim. Então, acho que é uma reação natural, né? Não, eu acho. E assim, pensa, né? Ele vivia num cenário onde só tinha ele. Aí, de repente, tinha ele que eu falo assim... Ele funcionário, essa pessoa ou seu pai? Não, essa pessoa. Ele só tinha ele ali que provavelmente poderia ser o sucessor e tudo, né? Aí, de repente, entram 2 filhas. Então, assim, realmente, ele se sentiu ameaçado mesmo. Então, o que você falou faz muito sentido. Essa defesa natural, ela é natural. Sim. Porque ele se viu ali ameaçado em vários momentos, né?
E aí, ao longo do tempo, a gente foi crescendo cada vez mais, porque antes também tinha essa desculpa, né? Ah, elas não são do mercado, entraram agora, não conhecem nada. Mas o tempo foi passando, a gente foi conhecendo, né? Foi ocupando o espaço, E né? a gente teve essa barreira também da inovação. A gente estruturou um setor de inovação na empresa. Você pensar que o meu negócio é totalmente... Não é de inovação, né? O nosso negócio é construção civil, é um negócio tradicional. Né? A palavra fugiu, é um negócio super tradicional. Mas a gente queria ter uma pessoa de inovação, porque a gente pensou o seguinte: bom, eu não consigo inovar em produtos, mas eu consigo inovar em processos. E aí a gente tem uma pessoa hoje que ela fica exclusivamente tratando de inovação. E aí o que ele fica fazendo? Fica automatizando documento, planilha, coisas assim que a gente não tinha pensado até então. A gente montou o setor de engenharia com projetistas, a gente comprou um drone que sobrevoa prédio e faz medição. Não pensa o tempo que a gente economiza com isso. Fora, assim, que a gente tira uma foto da área, manda para o cliente, tem uma outra apresentação. Então, assim, a gente, né? E aí a gente teve essa barreira. Ah, mas para que isso? Isso não faz sentido. É só subir no topo. A gente sempre fez assim. A gente sempre subiu no topo do prédio e mediu. E sempre funcionou. E sempre funcionou. E aí a gente viu que a gente ganha muito em várias frentes. Eficiência, a gente parou de errar. A gente erra menos, né? Fazer um projeto, a gente erra muito menos em envio de material. Então existe uma economia de tudo ali. Então foi muito bom pra gente, assim, essa profissionalização no sentido de ir mudando a cultura da empresa e focar em menos afinidade, mais produtividade, trouxe muito ganho pra gente. E seu pai ocupa uma cadeira de conselho hoje? Hoje a gente, nessa sucessão, a gente estruturou um conselho. Então a gente tem uma reunião mensal onde nós, né, as diretoras, a gente tem que apresentar resultado, justificar, sempre apresentar a estratégia nova de médio prazo ou um produto novo, ou alguma coisa nessa linha. E aí a gente apresenta para eles. E aí eles dão ali o que eles estão vendo, enxergando, achando, o que pode melhorar, ter baseado na experiência deles. Afinal de contas, né, são 40 anos dele, da minha mãe. Respirando ali, né, o negócio. E eles, né, fizeram o negócio do começo. Então, o bebezinho, eles sabem o que eles estão falando, né? Sim, sim. E vocês vêm com a adaptação da linguagem, do contexto, né? Que é do que está acontecendo agora. Dri, muitos RHs, a gente tem aqui, obviamente, a gente tem um público de liderança, a gente tem empreendedores e empreendedoras nos ouvindo, nos assistindo aí, que eventualmente passaram ou estão passando por um processo como o seu. Mas a gente tem muito RH aqui também, né? Querendo aprender e entender um pouquinho de vários contextos. Dentro desse contexto de empresa familiar, eu vejo muito RH sofrendo com essa cultura, né? Então, olha, Jéssica, empresa familiar, eu não consigo desenvolver, não consigo ajudar, não consigo ter apoio. O que eu faço, né? O que você, como uma diretora hoje de uma empresa que é familiar, faz parte da família, respirou todo esse processo, conhece bem como foi a empresa quando era somente com o seu pai. O que você falaria para esse RH, né? Um RH que está dentro de uma empresa familiar, com esse desafio da cultura familiar. Paciência. Começa rindo, né, Dri? Paciência. Então, eu acho assim, no final das contas, você tem que ter realmente alguém que compra ali as ideias, né? E eu acho que aí, no caso, nós fizemos esse papel de mostrar que a profissionalização, ela é igual à eficiência. Então, uma coisa que a gente fez que foi bem legal foi um desenvolvimento de liderança. A gente contratou coach externo. E aí ela fez uma análise. A gente escolheu ali 10 pessoas, mais ou menos, que são as lideranças. Comercial, operação, RH. E aí a gente fez um trabalho de sessões mesmo. Nós diretoras, colocamos os problemas, né? E aí era uma coach lá de São Paulo. Ela fez um plano de ação para cada um. Aí para cada um tinha, esse aqui eu acho que seria legal 5 sessões, esse aqui 10 sessões. E aí a gente foi fazendo um plano de desenvolvimento. E aí foi muito bom, porque eu acho que conseguiu colocar não só o RH, mas as outras lideranças na mesma página. Então aí eu acho que trouxe um efeito de cima para baixo. Então acho que isso ajudou o RH
a desenvolver, porque foi feito um desenvolvimento com as outras lideranças também, de entender que, por exemplo, o nosso gerente comercial, por exemplo, é uma pessoa que está com a gente tem 15 anos. Ele está mais tempo do que eu na empresa. Então, é uma pessoa que precisa entender esse outro momento da empresa. Então, assim, o RH talvez ficar batendo nele, né? Não ia surtir um efeito legal. Mas você trouxe uma condição, um momento, um evento para que ele pudesse se desenvolver, nivelar em conhecimento e o RH a partir disso possa trabalhar. Exato. Entende? Você criou um campo, né? Exato. Então isso eu acho que foi muito legal. E aí, no final das contas, assim, todo mundo saiu ganhando, né? E aí a gente conseguiu fazer várias coisas no setor de RH, inclusive a gente mudou nossa forma de contratação. Antes era muita indicação, principalmente a mão de obra operacional. Ah, eu tenho um primo, eu tenho um amigo. Era muito confuso isso, entendeu? E o problema não é nem só a indicação, né? A indicação é até às vezes legal, mas é como você avalia aquela pessoa para entender se ela tem competência ou não para entrar, né? Não, e depois para sair. E pra sair. E depois pra sair. Porque, mas é primo. Mas o cara é de confiança. É o tal do negócio de confiança. A confiança, né? Justifica a competência, né? Exato. Em tese, parece. Exato. E aí a gente começou, por exemplo, uma coisa que a gente não fazia. Por exemplo, contratar mão de obra operacional, a gente começou a fazer teste psicológico. A gente não fazia isso. Então, por exemplo, no teste psicológico, a gente enxerga lá, dá o resultado da pessoa que ela, sei lá, é agressiva. Isso acontece muito no nosso negócio. Aí a pessoa que vai para pensa, pro topo do ou a prédio. Pessoa que às vezes tem tem alguma desatenção assim acentuada, coisas que é possível pegar no teste psicológico, né? A gente consegue descartar ali mesmo. Então a gente ganhou em eficiência de novo, porque a gente né? A gente ainda tem um turnover alto, mas se você for comparar com o passado, é infinitamente menor. É infinitamente menor. Uma coisa muito legal que a gente fez foi esse teste psicológico. Tanto que na época, até meu pai falou assim, não, vamos fazer esse teste em todo mundo. Aí a gente fez, porque a gente não fazia mesmo. A gente não fazia. E aí a gente começou a fazer em todo mundo. Então hoje todo mundo faz e assim, acho que foi bem legal, uma coisa que a gente fez bem legal. Eu queria resgatar um ponto que você falou lá no começo, Dri, que eu acho que é importantíssimo, né? Quando você fala que tem que ter alguém para apoiar o RH nessa jornada, né? Não vai adiantar, RH, ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, assim, entrar para poder fazer com que a cultura se desenvolva, fazer com que as coisas mudem, que a liderança seja diferente, que, né, enfim, os executivos e as executivas, elas se comportem de maneiras diferentes. Isso não é o seu papel se não tiver alguém que realmente compre essa ideia ali na parte estratégica, né? Porque a cultura já é uma cultura muito específica, né? E se a gente não tiver apoio de alguém, não vai funcionar. Então, eu acho que às vezes a gente sofre muito como RH também por causa disso, sabe, Dri? A gente pega essa responsabilidade dessa transformação, dessa mudança, sem que ela seja delegada pra gente. Né? Ninguém colocou isso na nossa mão e falou assim, olha, eu quero ajuda pra fazer isso aqui. Não, a gente entra, vê que não tá legal e a gente quer mudar por si só. Aí que é o desafio, porque aí você não tem apoio, né? Por isso que eu acho que esse trabalho que a gente fez com a liderança, juntamente com o RH, fez sentido. Porque colocou todo mundo na mesma página. E eu, particularmente, como diretor, eu acho que o RH hoje é totalmente estratégico. Até falando por questão de dificuldade de contratação de mão de obra e tudo. E no meu negócio, especificamente, que a gente depende de mão de obra, hoje o RH, ela senta na reunião mensal de DRE, ela senta com a gente, ela participa. Na de DRE. DRE. Ela tem o pacote dela lá, de orçamento, ela tem que ficar dentro do orçamento, obviamente. E se ela extrapola, ela tem que explicar por quê. E aí, a gente sempre cobra que ela apresente também alternativas para poder, enfim, melhorar custo. Porque ela tem um pacote dela ali. Então, hoje eu acho que o RH ele tem que ser visto como totalmente estratégico. Eu acho que as empresas hoje, sem um RH estruturado, já está difícil a contratação de mão de obra. Aí você imagina, né? Você não ter um RH estratégico. Você comentou que foi, né? Inclusive, acabou de chegar de uma viagem, né? De um evento, enfim. Onde um dos grandes desafios da mesa onde você sentava, 2 deles eram sobre contratação, né? Sobre contratação. Então, esse problema de contratação, ele hoje é em todos os níveis. Né? No nível ali de desenvolvedor, que tem um salário lá, vamos falar, tô chutando, que não é minha área, mas lá, R$50 mil, que foi o que eu ouvi na mesa. Até o meu caso, que é uma mão de obra que tem uma média ali de R$1.800, R$2.000.
E é outro perfil, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Então, o problema ele tá nas duas pontas. Então, eu acredito muito que o RH tem um papel muito estratégico no desenvolvimento ali da empresa. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre gestão, né? Como a gente estava dizendo aqui, o seu segmento é bem específico, né? Grande parte do seu público é operacional. E eu sei que tem muita gente aí, principalmente as pessoas que me seguem, me contam várias histórias dos desafios de conseguir replicar tudo que a gente fala dentro do contexto digital para o operacional, né? Então, conta pra gente um pouquinho como que é o seu desafio de liderar enquanto mulher num segmento masculino e um público operacional. Então, eu até falo que o meu desafio de liderança feminina não é no setor operacional, é até num outro nível, sabe? Eu acho que é mais difícil do que no operacional. No operacional, inclusive, eu me sinto muito mais ouvida e respeitada. Sabe que, abre aspas, olha que loucura. Pior que é verdade, eu trabalhei em construção civil 5 anos. E eu vivi em obra. Eu preferia ficar na obra do que ficar no escritório com aquele tanto de engenheiro que... Enfim, ia falar palavrão, mas assim, tava nem aí pra mim. Olha que verdade. Você chega, às vezes eu chego numa cimenteira, por exemplo, fazer uma reunião, aí tem lá 3 engenheiros, eu chego com o meu coordenador, por exemplo. Não, aqui, você pode anotar aí a pauta da reunião? Não tem problema nenhum em fazer isso. Eu posso anotar, escrever, posso fazer o que for. Mas eles fazem isso porque a gente é mulher, né? Por que ele não pediu pro meu coordenador fazer isso? Hoje em dia, eu até faço uma coisa que às vezes eu acho que pode até soar falta de educação ou arrogância, mas eu faço isso. Quando eu chego num lugar igual a esse, a primeira coisa que eu falo é: meu nome é Adriana, eu sou diretora da empresa. Eu me apresento assim. Porque se eu falar que eu sou só Adriana, é pouco. Entendi. Sabe? Eu faço isso. Agora, diferente do setor operacional, eles têm um respeito. É interessante. Eu não sei te contar um caso onde eu me senti desrespeitada ou não ouvida por ser mulher, sabe? Então, eu acho que o problema da liderança feminina, ele tá num outro nível. Interessante. E com relação à gestão especificamente, né? Então, tirando o fato de ser mulher, né? Então, o que você percebe de peculiaridade, o que você percebe de diferente, desafios de liderar um público mais operacional? O desafio, aí eu acho que é um aprendizado que meu pai trouxe, que a gente teve que adaptar, mas foi um aprendizado que eu trouxe. Ele sempre falou comigo assim: minha filha, lembre-se sempre que quando você vai embora, você entra dentro do seu carro com ar-condicionado e vai para casa. Essas pessoas pegam 3 ônibus, fila, chegam em casa 8 horas da noite. Então, sempre que você for tomar uma ação, lembra disso. Porque para você, né, você pega seu carro e vai embora e tudo. Então, é uma coisa que ele sempre falou e é uma coisa que a gente aprendeu a lidar. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, um grande desafio é que são pessoas muito carentes. E são pessoas carentes de tudo. Não tô falando só de dinheiro, não. São pessoas carentes até ali de uma... Já me agradeceram por dar bom dia. Você acredita? Uma jardineira uma vez falou: engraçado, toda vez que você me dá bom dia, obrigada. As pessoas passam por aqui e nem olham pra mim. Então, assim, eles são muito carentes. Então, às vezes, uma ação, assim, que você faz errado e repercute negativamente. Eu vou te dar um exemplo. No auge da pandemia, em 2020, a gente, naquela confusão e tal, a gente sempre deu ovo de Páscoa. A gente sempre deu um ovinho de Páscoa, bonitinho e tal. A gente sempre fez isso. E no auge da pandemia, aquela confusão, veio a Páscoa em 2020 e a gente não deu ovo de Páscoa. A gente literalmente esqueceu. Esqueceu que era Páscoa, né? Esqueceu que era Páscoa. Nem foi de dar o ovo, não. Esqueceu que era Páscoa. Tava preocupado com outras coisas. E a gente não só esqueceu, como não deu nada. Assim, nem um bombom pra falar assim, não, eu esqueci do ovo, mas deu um bombom. Não, a gente passou em branco. Deu uma repercussão horrível. Porque, assim, eles se sentiram totalmente... Esquecidos por N motivos. Porque a maioria fazia o quê com o ovo? Dava pro filho. Virou uma tradição da empresa o ovo de Páscoa. E foi muito ruim, assim, foi horrível. E talvez para um outro público eles não considerariam tanto, né? Não, por exemplo, no escritório a gente não viu ninguém falando sobre isso. Mas para a operação foi horrível. Aí hoje a gente até tem o cuidado, a gente faz uma reunião sempre em janeiro, onde a gente faz o calendário do ano inteiro. Aí a gente coloca lá, Dia das Mulheres, Dia dos Pais. Nem que a gente não faça nada, mas a gente vai dar um bilhete, tá lá. E outra coisa que a gente fez foi unificar as ações BH São Paulo, porque a gente errava muito também com isso. Aqui dava um bombom e lá dava 2. Aí, sabe? Aí ficava diferente. Aí, com essa questão de redes sociais,
Isso A galera via, né? via e tudo. Então hoje, assim, acho que o desafio da nossa gestão é olhar para essas pessoas com mais zelo mesmo, assim, entendendo também que até onde a gente pode atuar para ajudar, para melhorar a vida deles, mas também dentro de um respeito ali com a empresa, dentro dos limites que a empresa pode Sim, fazer, né? sim. Mas a gente tem cuidado, a gente tem tido esse olhar para eles, assim, da família, entender a estrutura familiar deles, porque realmente são pessoas com a vida bem difícil. E eu acho que assim, né, quando eu lembro dessa, nem me lembrava, você falou aí, veio um gatilho dessa questão do bom dia, eu lembro exatamente em que obra que foi e tudo mais. Porque parece que é um público que se sente invisível, né? Né? Que não se sente percebido e quando tá do lado ali de alguém com uma posição hierárquica maior, né? Que é grande parte das vezes, né? Porque quem tá na operação tem uma hierarquia menor, eles não se percebem como pertencentes àquele local. Eu lembro que nas reuniões por dia, né? Era CIPAT que chama? Não, é CIPAT? Não. CIPAT é de segurança. Não, é a DDS. DDS, a gente faz DDS. também. A gente começou a perceber que eles queriam falar. Eles queriam levantar também, eles queriam falar. Eles não queriam só sentar ali e assistir a galera falando. Eles queriam dar a opinião deles, eles queriam participar. E que eles se sentiam muito mais engajados com as ações quando eles estavam juntos ali. O que não é diferente de nenhuma outra pessoa, né? Mas assim, a gente acha que é uma informação unilateral, né? Que a gente tá ali para ensiná-los. Mas eles também têm muito a dizer. Então por que eles não podem participar? Porque no DDS, ao invés de ser sempre o técnico, a técnica de segurança, a gente não pode colocar um deles para falar sobre uma coisa que aconteceu na semana anterior. Você até me lembrou uma coisa que a gente faz também com muita frequência. A gente faz uma reunião por mês com todo mundo, a equipe operacional inteira. Que a gente faz a da liderança, mas a gente faz a da operação inteira. E a gente sempre fala isso, olha, quando a gente der uma solução para vocês, que vocês verem que é péssima, porque eu dou essa solução sentada na minha mesa, fala pra gente, porque assim, a melhor forma de descarregar o caminhão é pela direita, não é pela esquerda, dando um exemplo bobo. Às vezes é melhor pela esquerda, vocês que estão em campo, vocês que vão saber dar a solução. E aí quando você fala isso pra eles, você empodera eles, assim, olha... Você cria um ambiente onde os permite falar. E isso ajudou muito. Hoje em dia eles mandam muito áudio pra gente, foto. Olha só, isso aqui, o que eu fiz? Eu achei que ficou melhor assim. O que você acha? Eles mandam pro nosso engenheiro, né? O que você acha? Você acha que pode deixar assim? Tá muito diferente do projeto? Então, realmente, criar essa cultura de ouvi-los traz um efeito bem legal mesmo. Muito bom. Você tem um projeto, né, Dri? De liderança feminina. Eu ainda te perguntei, depois que você me contou, eu falei, isso tem a ver com a tua história, né? Assim, de sucessão, enfim, todo esse aprendizado que você teve. Você me disse que sim, né? Então, conta um pouquinho sobre ele. Então, esse projeto, ele até surgiu um pouco sem querer. Uma coisa que eu falo sempre é que a liderança, ela é muito solitária. Às vezes, você precisa tomar uma ação, você não sabe se é o caminho ou não, mas você meio que assume o risco sozinho de fazer aquilo ali. E aí, a minha sócia, Natália, a empresa dela, a empresa de contabilidade, fez um evento grande aqui em BH em 2018. Do It Now, não sei se você ouviu falar. Teve Thales Gomes, o José Felipe da Carrep, enfim. E aí, a gente foi e tal, e ela estudou comigo na faculdade, a gente encontrou lá uma outra amiga minha do colégio também. A gente encontrou lá, a gente tinha encontrado uma semana anterior, não havíamos falado uma pra outra que iríamos. Aquele negócio de Instagram, posta, local, vamos almoçar? Aí saímos pra almoçar. A gente falou assim, gente... Os encontros improváveis, de coisas improváveis aí de novo. A gente falou assim, gente, que engraçado, né? A gente encontrou semana passada, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre filhos, sobre escola, sobre marido, mas a gente não fala sobre negócio. E assim, às vezes você vê homem conversando, né? Não, meu amigo comprou um carro, custou 100 mil, o outro comprou um apartamento. Eles sabem o que vendeu, o que comprou, quanto custou. E a gente não fala sobre isso. Gente, vamos encontrar para falar só sobre isso. Na primeira quarta-feira do mês, a gente chutou uma data aleatória. E aí a gente fez um primeiro encontro e falou assim, vamos... Quem sabe a gente chama 2 amigas, vão dar 10 pessoas. Deu 35 pessoas. Eu não sei responder porque, de onde vieram essas pessoas. Até hoje a gente não sabe de onde vieram essas pessoas. Tipo assim... Acho que tem demanda. E aí a gente começou a chamar pessoas do nosso relacionamento para poder palestrar. E todo mundo que a gente falava, ouvia, não, que legal, não, eu vou lá falar, topo falar. A gente foi levando pessoas do nosso relacionamento, foi ficando cada vez maior. A gente conseguiu
outras pessoas começaram a oferecer pra gente os locais, pra gente poder fazer os encontros. E aí a gente foi crescendo, só que aí veio a pandemia, a gente teve que parar com os eventos presenciais. A gente ficou ali alimentando o Instagram e tudo. E ano passado a gente lançou o clube. E aí o clube é exatamente isso que eu falei no início, da gente fomentar esse networking. E ali a gente cria esse ambiente, que a gente fala que é um ambiente seguro, onde você pode falar das suas dores, de contratação, do que seja, de dinheiro, de marketing, vendas. E quando você se vê numa rede onde as pessoas se abrem para falar, você se sente confortável para falar também. Então, os nossos encontros mensais, assim, tem gente que chora, que é um negócio muito legal, assim, sabe? É um muito ambiente legal. onde as pessoas se permitem, de fato, ali, se colocar as suas questões, né? E a gente cria umas dinâmicas de interação legais, assim, a gente cria alguns desconfortos, né? Porque mulher tem o hábito de sair com mulher, né? Assim, eu falo assim, ô amiga, vamos lá comigo nesse evento? Não vou, não. Ah, então também não vou, não. Sozinha não vai. Então, normalmente as mulheres chegam lá sempre com alguém conhecido, né? E senta na mesa. Aí a gente fala assim, quem tá aqui com alguma amiga? Aí todo mundo, eu! Então levanta e troca de mesa. A gente cria esse desconforto. Aí a pessoa fica assim, será? Não, vamos lá, troca de mesa. O último que a gente fez um varal com o nome de cada uma. Aí dentro do envelope tinha o nome de outra pessoa. Aí a gente pediu você conhece essa pessoa? Se conecte com ela. Aí a gente deu um tempo pra cada uma procurar. Então a gente fica incentivando esse ambiente. É aqui em BH? É presencial, então, né? Quem quiser participar, tem algum jeito? Como é que funciona? Então, a gente tem os eventos. Então, vou explicar do começo, né? É um clube, tem uma anuidade. E aí, nessa anuidade, estão incluídos os eventos mensais, que são presenciais, mas tem os eventos online, onde a gente fica fomentando as próprias pessoas do grupo. A gente tem um lá que chama Na Mesa com o Especialista. São pessoas do grupo que dominam algum tema e aí dá uma aula para as outras integrantes do grupo. Então, por exemplo, no último teve a Bel, que é especialista em LinkedIn. Ela deu uma aula sobre LinkedIn, como você fazer para ter mais visibilidade ali. Ter autoridade. Ela deu uma aula, aí fez um desafio com várias etapas, para cada semana você ir mudando alguma coisa. Então, aí tem isso. A gente tem viagem marcada para poder fazer visita a empresas. A gente tem esse hot seat, que é onde a gente senta e quem quiser se candidata para abrir ali, falar a sua dor e ouvir o que as pessoas já fizeram ou, né, tem alguma ideia do que pode ser feito. E aí tem gente dos mais diversos setores, então é isso que torna um negócio rico, né? Tem pessoas com empresas, né? Com empresas mais estruturadas, tem empresas familiares, tem gente com empresa digital, né? Então traz uma diversidade enorme. São todas empreendedoras. A maioria. Tem gente Não tem que ser, não, né? Não tem que ser. A gente entende que o grupo é para quem se reconhece como mulher. Entendi. Não é. Tem gente lá, por exemplo, que é concursada, que tem uma estabilidade ali no emprego, mas que tem um desejo de empreender, aí tá ali para ouvir alguma coisa, para aprender alguma coisa. Entendi. E a gente continua com essa pegada de trazer gente de fora para poder falar sobre os temas relevantes lá que a gente coloca lá, venda, e tem Instagram, tem site, quem quiser entender um pouquinho mais. Então, o Instagram é o Do It Girls Club. A gente vai colocar aqui embaixo. Isso, boa. Iago. E tem o site também, doitgirls.com.br. E lá no Instagram dá pra pessoa saber, no linkzinho da bio lá, tem as informações do clube, tem tudo lá. Entendi. É bem legal, convido todas as mulheres a... Já tô interessada, inclusive. A gente fala que mulheres, quando se unem, fazem coisas inimagináveis. Mas é mesmo. E o nosso lema lá é menos competitividade, mais colaboratividade. Que a gente foi criada nesse ambiente onde, né? A gente compete, né? A gente umas compete. Com as outras. Então a gente repete isso 1 milhão de vezes lá. Pra gente derrubar essa cultura que colocaram na nossa geração, principalmente. Não sei se essa que tá vindo agora tá vindo assim, mas... Acho que não tanto mais, parando aqui pra refletir, mas ainda é válido falar sobre isso. Né? Eu também acho que A gente sempre fala isso. A gente ainda vê isso, né? Essa competição, às vezes, nas empresas, a gente vê isso. E, assim, pra eu crescer, você não precisa de
de cair ou, né, ou não crescer, né? Vamos crescer juntas, né? E onde que eu ganha mais força, né, no final das contas. E onde que eu posso te ajudar? Né? Eu tô aqui num lugar talvez mais alto que o seu. O que eu posso fazer hoje? Hoje, nessa condição, nesse contexto. O que eu posso fazer para você chegar aqui? Né? A gente fala muito sobre essa questão de representatividade também, sabe? Entendi. Né? É bem legal. Nós três temos os nossos negócios, né? Que somos 3 sócios. Mas a gente fala que é no Do It Girls que a gente coloca nosso amor. Energia, amor e tudo mais, né? Dri, pra gente encerrar, eu queria que você, se você pudesse passar uma mensagem pro seu pai agora, né? Vamos pensar que eu sou seu pai aqui, né? De toda a história que você viveu com ele, desde sempre, antes de entrar dentro da empresa de vocês, né? Antes de mudar toda a cultura. Enfim, depois de ter sentado nessa cadeira, né? O que você diria pro seu pai agora, né? Com base em toda essa conversa que a gente teve aqui. Agradeceria muito, né, pai? Obrigada. Obrigada por ter confiado na gente nesse processo e por ter dado condição da gente chegar onde a gente chegou. Acho que ele nunca facilitou o nosso caminho no sentido assim, vocês vão estudar nas melhores escolas, mas vocês vão trabalhar. Então, na época, a gente até questionou algumas vezes, não, mas a gente precisa trabalhar tanto. Ele queria que a gente trabalhasse o dia inteiro, ele não aceitava que fosse meio horário. Eu comecei a estudar de manhã, ele pediu pra mudar pra noite. Olha só. Então, assim, ele foi duro nesse sentido em algumas coisas. Mas hoje eu vejo que fez muito sentido, né? E essa humanização que ele tem, que eu acho que é muito natural dele. Se você conhecer ele, você vai ver ele é uma pessoa doce, ele é uma pessoa querida, ele é uma figura muito querida. Eu acho que traz até uma paz. Por mais que a gente tenha a gente tenha profissionalizado, a gente está profissionalizando a empresa, essa humanização que ele traz, eu acho que faz com que as pessoas sejam muito, muito próximas da gente. As pessoas você fala que a gente conversa, você e da sua irmã, você fala assim de ter acolhido, né? A gente conversa com as pessoas lá na empresa, com os funcionários. Todo mundo adora trabalhar na empresa. É muito legal. Isso facilita, a gente até fez uma ação muito legal no Dia das Mulheres. Dá tempo de contar? Dá, pode contar. A gente fez uma ação muito legal no Dia das Mulheres. A gente reuniu todas as mulheres da empresa e a gente fez uma linha do tempo. A gente escreveu ali infância, juventude, vida adulta e idoso. E cada uma ganhou uma pedrinha e uma flor. E cada uma tinha que contar onde colocava uma flor e onde colocava uma pedra e por quê, se quisesse falar, obviamente. Mas a primeira pessoa que falou, ela já contou o motivo. Eu coloco uma pedra aqui porque foi na minha separação que eu vivi um relacionamento abusivo e tudo, né? Eu era muito, um relacionamento abusivo. E aí, como ela falou primeiro, abriu ali, todo mundo saiu falando. E assim, cada história, mas foi uma choradeira o negócio, foi uma loucura. Mas foi muito legal, porque criou uma conexão gigante, assim, foi um negócio muito legal. E aí sentou todo mundo na mesa, né? Todas as mulheres, então sentou todo mundo. Olha que ação interessante, hein? Não, foi muito legal. Né, eu, minha irmã, as gerentes, o pessoal da limpeza, sentou todo mundo. E assim, você vê que as histórias são as mesmas. Só muda ali o contexto, mas assim, no final das contas, as histórias são as mesmas, infância, juventude e tal. E aí todo mundo fala, nossa, eu adoro trabalhar na altura, eu adoro e tal. Então eu acho que esse é o grande aprendizado que meu pai trouxe, sabe? Eu acho que se eu estivesse falando para ele aqui agora, é agradecer por ele trazer Parabéns por criar essa condição também, né? Porque ele traz uma humanização que a gente precisou colocar alguns limites, mas que realmente traz uma fidelização da nossa equipe e um engajamento com a história. A gente percebe um sentimento de dono nas pessoas, principalmente o pessoal ali do escritório que cuida dos pacotes de orçamento. A gente sente esse sentimento de dono, sabe? Então isso é uma coisa que eu acho que ele trouxe, que a gente aprendeu muito com ele e que faz muita diferença pra gente hoje. Entendi, massa demais. Dri, quem quiser continuar esse papo com você tá nas redes sociais, Instagram e LinkedIn? Ou só LinkedIn? Como? Adriana Tavares. No Instagram é @Adriana Tavares. E qual outro você falou? LinkedIn, Instagram? LinkedIn, Instagram. Repete do projeto. O do projeto é Do It Girls Club. Isso aí, muito bom. Dri, obrigada. Muito obrigada pela sua participação.
aproveitar para te dar um presente, Obrigada. né, em nome da Swile. Fica à vontade aí para poder abrir. Mas, assim, a sua participação é bem importante. A gente está aqui empoderando, né, as pessoas para que elas entendam histórias e tomem decisões a partir dessas histórias. Então, ouvir você foi um aprendizado gigantesco. Já aprendi quando a gente fez o alinhamento, aprendi muito mais aqui. Então, de verdade, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Espero que eu tenha conseguido atingir as expectativas e estou à disposição para qualquer outra oportunidade, de networking. Você tá dentro, né? Tô dentro. De verdade, muito obrigada, gente. Ó, super beijo e até semana que vem.